Boa noite, estamos começando aqui mais um Band Notícias pela Rádio Band FM. Essa semana teremos um programa um tanto quanto diferente, porque estaremos recebendo os candidatos à Prefeitura de Campos nas eleições de 2024. Para dar início a essa série de entrevistas, nós recebemos hoje o atual prefeito de Campos e candidato à reeleição pelo Progressistas, Vladimir Garotinho, conforme ordem de sorteio previamente realizado. Comigo aqui também a jornalista Leandra Alves. Boa noite, Alfredo. Boa noite, candidato. Primeiramente, Alfredo, queria dizer que é um prazer fazer parte da Band FM Campos, principalmente nesse período tão importante para a nossa democracia, quanto às eleições. Prazer maior ainda, é claro, é contar com a sua companhia, nosso ouvinte, sintonizado em 96.1, a rádio mais ouvida de Campos, nunca canso de dizer, segundo pesquisa Cândido Mendes, e também conectado com a gente por meio do nosso aplicativo, que também é um sucesso, são mais de 68 mil downloads, segundo dados de Google Play e Apple Store. Em época, Alfredo, onde a força do rádio às vezes é tão questionada, ter números tão significativos no digital é um reflexo de que a audiência do veículo e da Band é tão consolidada que ela está presente, independente do meio. Passo a palavra para você, Alfredo. Sim, e o nosso candidato, peço que ele se apresente brevemente para que a gente possa dar início à entrevista, e assim que o senhor se apresentar, a gente inicia a cronometragem de 45 minutos de entrevista, que será o tempo para todos os candidatos. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Leandra. Boa noite a todos que nos escutam, que nos assistem. Sou Vladimir Garotinho, atual prefeito de Campos, candidato à reeleição. Sou casado, tenho 2 filhos, disputo a eleição pelo Progressistas número 11. Prefeito, agora o senhor está na condição de candidato, mais uma vez, buscando a reeleição. E a gente tem vários temas importantes para discutir com o senhor. Eu começo por um que eu confesso que ao longo dos 4 anos fiquei na expectativa que a gente tivesse uma resposta mais contundente, que é o transporte. Tenho visto os seus programas, o senhor tem falado dessa questão e até, de certa forma, admitindo que ali é um ponto que precisa ganhar um novo capítulo em Campos. Vamos falar de transporte. O que o senhor prevê para esse caso, o senhor seja eleito, para esse segundo mandato? E o que deu errado no primeiro que precisa ser corrigido? Alfredo, a gente precisa contextualizar. Primeiro dizer que transporte público é um problema nacional, não acontece só em Campos. E lembrar como a gente encontrou o transporte público da cidade, com terminais que eu até chamava de terminais da humilhação no governo anterior, tendas improvisadas, tablados, banheiro químico, enfim, uma confusão total. E encontramos a cidade também, não só o transporte, mas a cidade inteira completamente desorganizada e em plena pandemia. Então, tivemos que arrumar a casa, colocar as contas em dia, fazer investimentos necessários em infraestrutura, em saúde, educação. Não deu para fazer tudo ao mesmo tempo. A boa notícia que nós podemos dar é que nós já conseguimos com o governo federal 540 milhões de reais para a renovação de toda a frota de transporte do município. E as vans serão transformadas em micro-ônibus de até 40 lugares para dar mais qualidade no atendimento ao cidadão. Temos 3 estações de integração ficando prontas, 2 já em fase bem avançada e uma um pouco mais atrasada, porque por pedidos dos moradores da localidade de Ururaí, tivemos que trocar de local, atendemos a comunidade, trocamos de local, então a sobra está um pouco mais atrasada. Então teremos estações modernas, confortáveis, teremos bilhete único nessa estação, a população não pagará 2 passagens. E a gente vai remodelar o sistema de transporte da cidade de Campos e aí sim teremos um transporte de qualidade, mas repito, eu enquanto prefeito, inclusive assumi isso em programa eleitoral, que o transporte é um dos temas que mais me incomoda, e eu não estou aqui para dizer que está 1000 maravilhas. Temos problemas no transporte público de Campos, mas só lembrar que hoje a prefeitura já subsidia o transporte público, Se não fosse esse investimento da prefeitura no subsídio, a tarifa de ônibus estaria muito mais cara, teríamos muito menos ônibus circulando na rua. Então a gente fez ações emergenciais para tentar melhorar a qualidade do transporte, mas vamos melhorar muito mais no próximo governo, porque agora temos as estações ficando prontas e temos também o recurso do governo federal de 540 milhões de reais. Eu quero frisar isso, porque foi um projeto apresentado pela prefeitura ao governo federal e o projeto foi aprovado em 100% do seu projeto. Então, assim, é o maior investimento em renovação de frota do Brasil feito pelo governo federal, será feito aqui na cidade de Campos.
Uma outra reclamação que as pessoas fazem em relação ao transporte é sobre a falta de fiscalização por parte do MTT. Há superlotação, há não cumprimento de horários, há também não cumprimento das rotas. E aí eu queria até citar um exemplo, que a gente recebeu uma denúncia no primeiro semestre desse ano lá na rádio, de um usuário do transporte público cadeirante, tendo que se arrastar pelo chão porque o elevador de acessibilidade do ônibus estava quebrado. Se houvesse uma fiscalização mais adequada do IMTT, creio eu, prefiro também acreditar, que esse ônibus não estaria circulando. Vai haver a renovação de frota devido ao investimento, né, ao subsídio aí da questão do PAC seleções do governo Lula. Mas o ouvinte, também o usuário do transporte público, ele pode ter a garantia de que o IMTT, que é o órgão responsável, ele vai estar mais ativo nessa fiscalização, né, e também na assistência ao usuário? Olha, com toda certeza, até porque nós vamos renovar 100% da frota. Nós teremos ônibus modernos, ônibus novos, ônibus inclusive elétricos, né, todos eles com acessibilidade, ar-condicionado, carregamento para celular, são ônibus modernos do que tem de melhor. Esse foi o projeto apresentado pela Prefeitura e esse foi o projeto aprovado no PAC, do governo Lula, governo federal. Então a gente pode contar, o cidadão de Campos pode contar, porque não é apenas uma promessa, já está aprovado, né? A gente falta agora finalizar a assinatura do convênio com a Caixa Econômica e aí no final desse ano, início do ano que vem, está licitando novos ônibus. E tenho certeza que com novos ônibus, né, com novas rotas definidas, com novas estações de integração modernas, o IMTT, inclusive, terá base nessas estações. Então a fiscalização vai ficar muito mais fácil e muito mais comprometida com o cidadão de Campos. Prefeito, como se dará exatamente, a partir do momento que vocês puderem utilizar essa verba, a questão da distribuição desses carros? Vão ser para essas empresas que estão aí e que dão um certo trabalho ou muito trabalho para a administração pública? Vai haver uma nova licitação? Vai ser comodato? Vai ter uma empresa pública de transporte? Como isso vai acontecer na prática? Olha, na verdade os ônibus serão adquiridos pelo município, então ele passa a ser um patrimônio do município, um ativo do município de Campos. As vans terão que se transformar em cooperativas. E os carros para o interior, que são os locais onde são operados por vans, que serão micro-ônibus, os carros ficarão cedidos à cooperativa, mas eles são um patrimônio público da Prefeitura de Campos. E os ônibus, a mesma questão, é um patrimônio adquirido pela Prefeitura de Campos, que ficará cedido às empresas de ônibus e elas vão operar um patrimônio que é público, passará a ser da Prefeitura de Campos, a não ser que a gente faça um financiamento por dentro da passagem de ônibus, o que também é possível, porque a bilhetagem, como vai ser eletrônica e unificada, eu posso fazer um desconto no repasse que terei que fazer às empresas para que o bem seja dele ao final. Mas, a princípio, o bem é público e será gerido, administrado pela empresa concessionária, que tem contrato vigente com o município. A gente tem, obviamente, que fiscalizar, que fazer os apontamentos necessários, mas os contratos precisam ser cumpridos. Então, como tem contrato vigente, foi uma licitação feita, se eu não me engano, em 2013, com 20 anos de duração. Então, existe contrato vigente, nós vamos, obviamente, aumentar a fiscalização, cobrar com efetividade os horários, a pontualidade, a quantidade de linhas que estarão no novo modelo de transporte que nós vamos fazer, mas temos que respeitar os contratos vigentes. Teremos o GPS nos ônibus? Todos eles terão GPS. Certo. Prefeito, mudando de assunto, vamos falar de saneamento básico, né? A gente tem uma concessão, né, aqui explorando tanto água quanto esgoto, né? E há muita reclamação quanto ao custo desse serviço, né? Porque é uma paridade entre aquilo que você consome e o esgoto que você paga, né? Então, se eu pago R$100 de água, eu estou pagando R$100 de esgoto. No mundo todo, né, a gente tem informações de que as empresas conseguem captar o esgoto na ordem de 80% e tratar na ordem de 50%. O senhor está satisfeito com esse serviço em Campos? Não só não estou satisfeito, como fui o único prefeito da história de Campos que neguei todos os reajustes à Água do Paraíba. Pode pegar aí os anos que se passaram, eu neguei todos. Os que eles conseguiram foram através de decisão judicial. E aí é um contrato que existe há mais de 25, 30 anos em Campos, que tem as suas amarras próprias do contrato, mas eu, quando prefeito, eu neguei todos os reajustes, né? Repito aqui, todos eles foram negados por mim, porque eu não estou satisfeito. Agora, a gente tem que também dar os números concretos e oficiais. Aí não é um dado do prefeito Vladimir, é um dado do Instituto Trata Brasil, que faz o acompanhamento da rede de esgoto e rede de água
nos municípios. Campos tem 84% da sua população atendida com a rede de esgoto. E Campos tem 93%, se eu não estiver enganado, da população atendida com rede de água. É um número muito alto se comparado ao número do Brasil, se comparado ao número do estado do Rio de Janeiro. Mas, repito, não estou satisfeito, tanto não estou satisfeito que fui o único prefeito da história dessa cidade que negou todos os reajustes. Candidato, consta no seu plano de governo a modernização administrativa, incluindo a criação de uma agência reguladora, né, dos serviços concedidos pelo município, e esse é um ponto importante do seu plano. E recentemente a cidade inteira ela discutiu, né, o problema aí do gosto e do cheiro da água, e houve uma percepção de uma certa letargia, de uma certa demora, né, por parte da prefeitura e até mesmo do senhor, que é conhecido por ser bem ativo, né, nas redes sociais, em cobrar explicações da concessionária. A imprensa, a população toda estava discutindo esse assunto, houve uma certa demora, né? E uma possível nova gestão, o senhor se compromete em ser mais rígido e atuante na fiscalização e na cobrança de águas do Paraíba? Leandro, na verdade foram 2 ou 3 dias entre começar o problema e eu me posicionar oficialmente na rede. Até porque eu precisava entender o assunto, entender o que estava acontecendo de fato. Vários laboratórios fizeram a coleta da água para entender o que estava vendo, e o que houve ali foi uma proliferação de algas, né? E aí a gente tem que entender, não adianta Campos ter 84% de esgoto tratado, se você subindo para o noroeste tem cidades que tem 0 de esgoto tratado. O Rio Paraíba ele vem de lá para cá, né? E como está chovendo pouco, o rio está com a vazão baixa, as águas estavam se proliferando, mas não houve omissão da prefeitura, muito pelo contrário. Eu posso encaminhar para vocês depois o ofício oficial, né, da prefeitura à concessionária, cobrando dela explicações e laudos técnicos, e teve aí um gap de 2 ou 3 dias, se eu não estiver enganado, entre começar o problema e eu me posicionar na rede, inclusive com multas diárias à concessionária, se não desse as suas devidas explicações. Mas a criação da agência reguladora municipal ela é necessária. Campos tem vários serviços concedidos. Tem o serviço de água e esgoto, tem o serviço de lixo, tem o serviço de empresas de ônibus, podem ter novos serviços concedidos, tem o aeroporto municipal e o heliporto do Farol, que são serviços concedidos. Então precisamos despolitizar essa questão. Uma questão técnica, então precisa ter uma agência reguladora como tem em todo lugar, que tem empresas concedidas, né? Então nós vamos criar a agência reguladora municipal para que possa ter uma fiscalização ainda mais forte sobre todas as empresas que têm serviços concedidos aqui no município. Falar em serviços concedidos, o senhor citou lixo, né, a coleta de lixo. A coleta de lixo, ela acontece normalmente na cidade, né, mas a seletiva a gente não vê acontecer com a mesma, né, profusão de carros circulando pela cidade. Ou seja, a gente, na hora que você tem uma caixa, um papelão, uma garrafa, você não encontra ali uma coleta específica para esses produtos. O que pode ser melhorado? Como a prefeitura pode agir em cima disso? Por que a gente não tem uma coleta seletiva eficaz? Alfredo, a coleta seletiva, inclusive eu tive reunido com o pessoal da reciclagem, dos catadores aqui em Campos recentemente. Havia coleta seletiva regular no município, na gestão anterior acabou-se a coleta seletiva e aí se criou um comércio, né? Algumas empresas privadas passaram a fazer a coleta seletiva pelos condomínios da cidade, pelos grandes estabelecimentos da cidade, e a prefeitura deixou de fazer. Então, quando a prefeitura deixou de fazer, o mercado privado assumiu a coleta seletiva, o que inclusive está gerando um problema para as cooperativas de reciclagem que existem em Campos. Eu já me comprometi com todos eles de rever essa questão. Recentemente, nós demos uma prensa nova à cooperativa Catasol, da Érica, a quem eu mando aqui um abraço, mas nós estamos avançando na conversa com eles, inclusive está sendo mediado pela Defensoria Pública um entendimento entre a prefeitura e as cooperativas para que a gente possa devolver a eles o ganha-pão deles, né? Porque hoje o mercado privado tomou conta pela ausência do poder público lá atrás. E hoje o poder público precisa novamente retomar esse protagonismo para destinar aquilo que para a gente é lixo, que para eles é alimento na mesa para as cooperativas novamente. Certo. Mais algum ponto? Eu queria mudar de tema para a gente poder falar sobre desenvolvimento econômico. Ainda vou basear minhas perguntas no plano de governo do senhor, né? E aí, comparando de 2020 para agora, de 2024, a gente vê uma certa consistência em alguns pontos, por exemplo, em desburocratizar, né, processos, fomentar o micro e o pequeno empreendedorismo, incentivar o turismo como áreas-chaves para o desenvolvimento econômico. E há até uma evolução, um detalhamento maior no de 2024,
com a introdução de novos programas como o Retrofit, que já teve início, na verdade, nessa gestão, né? Acredito que vai ser uma continuação. Também o Hub de Desenvolvimento Econômico, que refletem aí uma adaptação, né, às demandas atuais, como a revitalização urbana e inovação tecnológica, né? E é muito importante esses projetos de fato. Mas o que a gente viu nos últimos anos foi, por exemplo, o centro comercial histórico decaindo, né? Várias lojas fecharam, lojas históricas como a Livro Verde, também teve lojas, né, como a Líder, que é de um grande grupo. E aí, citando esses exemplos, né, muitos comerciantes se mostram também insatisfeitos com alguns pontos da atual gestão que envolvem outras pastas até, né, não só a parte de desenvolvimento econômico. Como que o senhor garante que a cidade vai se desenvolver economicamente, né, nos próximos 4 anos, caso o senhor seja reeleito, né, considerando que nos últimos anos as promessas foram um tanto quanto semelhantes, né, e a situação do centro comercial continuou a mesma? Eu ainda cito a dependência do município do setor do petróleo, né? O município é muito dependente dos royalties ainda e a gente sabe que a Bacia de Campos, ela há mais de 50 anos operando, ela tem vários campos maduros que já não produzem, né, o pico do petróleo e do gás. Como garantir que vai haver geração de emprego e renda, o município não vai mais ficar tão dependente dos royalties, que o centro comercial vai ter uma revida? Lianda, primeiro a gente precisa desassociar a questão do centro histórico do desenvolvimento econômico da cidade como um todo. E aí a gente tem que falar de números oficiais aqui. Durante 4 anos, Campos gerou, de carteira assinada, 15 mil empregos. Isso é um dado. E não é meu, é do Ministério do Trabalho, é do CAGED. Campos é hoje, atualmente, a 3ª cidade do Rio que mais gera empregos formais de carteira assinada. Então, assim, a economia está aquecida. O problema do centro histórico de Campos, e não é um problema só do centro histórico de Campos, é que a cidade cresceu. A internet está aí, as pessoas compram online. Não adianta mais simplesmente aquele comerciante do centro simplesmente querer levantar a sua porta. Ele não vai conseguir vender com a mesma facilidade que ele vendia antes, porque Goytacazes se tornou um centro, Guarulhos tem o seu centro, Arthur Bernardes virou um centro, Doutor Beda virou um centro, existem os shopping centers. Então, assim, a gente precisa entender o mecanismo do que é hoje o centro histórico. E para repovoar, levar movimento de novo para o centro histórico, eu instalei no centro a Secretaria de Turismo, está no CAS da Lapa. Estou instalando agora, está em fase final, a Secretaria de Qualificação e Emprego, que giram ali mais de 300 pessoas por dia, para novamente levar pessoas para o centro. Agora, fica aqui o meu apelo também a alguns comerciantes, eu me reuni com vários deles, me reuni várias vezes com as associações, a SIC, Firjan, Cajorpa, CDL, enfim, com todas elas, para que a gente juntos consiga um novo modelo para o centro. O retrofit é uma tentativa, né? Por exemplo, a capital Rio de Janeiro está fazendo retrofit, ela já está na 8ª etapa, se eu não estiver enganado, do retrofit. Nós estamos na nossa primeira ainda. Então, assim, não dá para a gente falar em recuperar o centro histórico de maneira veloz se os próprios empresários e empreendedores não entenderem que o momento do comércio mudou. A cidade mudou porque o mundo mudou. Não é só o centro de Campos que enfrenta esses problemas de esvaziamento. Repito, se criaram novos centros comerciais em toda a cidade e as pessoas preferem ir ao centro que é próximo da sua casa, porque ela tem muito mais facilidade para isso. Então, os números oficiais mostram que a cidade está crescendo, está gerando emprego. Nós, inclusive, temos um dado, que é da Firjan, que Campos saiu da penúltima posição do estado, subiu 50 posições, está na 23ª, se eu não estiver enganado hoje, em gestão eficaz e atração de novos negócios. São dados oficiais. Então, assim, infelizmente, tem alguns candidatos que preferem brigar com o número. O número está aí. Temos problemas? Claro que temos. Somos uma cidade de médio porte, uma cidade muito politizada, uma cidade que precisa de avanços, mas negar o avanço não dá para negar. Sim, o senhor citou no início da sua resposta que a gente deve desassociar o centro histórico da questão do desenvolvimento econômico, palavras do senhor, mas ao mesmo tempo no tópico de desenvolvimento, né, econômico do seu plano de governo, o senhor cita a questão do turismo. Sim. O centro histórico não estaria diretamente ligado à questão do turismo nesse ponto de desenvolvimento econômico, de trazer novas pessoas para conhecer o centro? Exatamente por isso a Secretaria de Turismo foi instalada no centro. Ela acabou de ser instalada lá para gerar turismo. O CAS da Lapa já está fomentando novos negócios, está tendo happy hour lá de empresas privadas toda semana. Em frente à Secretaria de Turismo tem um banco, que é o Banco Itaú. Ele fez uma reforma gigante. Agora ali do lado, eu soube que um terreno foi comprado para instalar uma farmácia. Enfim, nós estamos
revitalizando o centro, levando secretarias para lá, que você levando secretarias para lá, você vai gerar mais fluxo de pessoas ali. E repito, não só de turismo foi para lá, como também a de qualificação e emprego está indo para o centro, que gera uma média, só na de qualificação e emprego, 300 pessoas por dia circulando ali atrás de vagas de emprego, atrás de oportunidade, atrás de curso de qualificação. Então nós faremos o nosso papel de levar fluxo novamente para o centro de Campos. Ou seja, Centro Histórico e Desenvolvimento Econômico andam juntos. Não, eles andam juntos. O que eu quis dizer é que não dá para falar que a cidade não está crescendo porque temos um problema no centro histórico. Tem um problema no centro histórico, nós estamos tentando resolver esse problema. Tem ações efetivas em andamento para resolver. Mas se você for olhar o contexto geral da cidade, os números oficiais, repito, a cidade está em pleno crescimento, não dá para negar isso. Prefeito, eu gostaria de saber um pouco mais sobre desenvolvimento, né, da política de desenvolvimento, porque a gente não atraiu indústrias de grande porte nesse período, né, e a gente sabe que a gente tem aqui uma possibilidade enorme a partir do Porto do Açu, né, a partir da nossa topografia, e tem infraestrutura para isso, energia, estrada, saneamento, né, o que está faltando para que a prefeitura consiga, ela que é indutora, atrair esses grandes investimentos, por que não em Campos? Alfredo, a gente precisa entender o nosso papel, né, e as nossas e com clareza isso. Campos está entre Macaé e o Porto do Açu. Lá na década de 70, não adianta a gente ficar chorando o leite derramado, a Petrobras era para ter vindo para Campos. Mas naquela época, década de 70, a classe política local preferiu que a Petrobras não viesse para Campos com medo de roubarem a mão de obra da cana-de-açúcar. Mão de obra barata da cana-de-açúcar. Então tudo que está em Macaé era para estar em Campos. Perdemos o bonde da história, a Petrobras foi para Macaé, toda a indústria de óleo e gás vai para Macaé. E temos do outro lado o Porto do Açu, que as indústrias hoje preferem se instalar na retroárea do Porto do Açu, porque é muito mais prático para ela produzir ali e exportar via porto. Campos está cada vez mais se tornando uma cidade de serviços, cada vez mais uma cidade de logística. Inclusive, queria dar em primeira mão para vocês aqui, nós vamos ter o primeiro condomínio industrial privado de Campos na entrada da BR-101, ao lado daqueles galpões de logística. O projeto já foi aprovado pela prefeitura. Então, assim, Campos está se tornando uma cidade de serviços, de apoio ao porto, inclusive. Quem trabalha para o porto usa a cidade de Campos para tudo, porque São da Barra não tem essa infraestrutura. E também uma cidade de logística. Como eu estou dizendo aqui, o primeiro condomínio industrial privado de Campos vai ser construído na BR-101. Mas Campos tem oportunidades. A gente está buscando, a gente teve várias conversas, a gente tem algumas coisas já alinhavadas com várias empresas do Espírito Santo que querem vir para Campos, principalmente por conta do agronegócio. E aí vai aqui a minha fala especial sobre o desenvolvimento de Campos. A gente já tem o dinheiro, já conseguiu com o governo federal, com os deputados, senadores, uma emenda para a construção do novo SEASA municipal, que é o SEASCAM, que vai ser regional. Ele vai atender 22 municípios aqui da nossa região. Até para falar sobre o que a Leandra disse, sair da dependência dos royalties, Campos tem um caminho do agro. Campos tem terra para isso, Campos tem capacidade produtiva para isso, Campos tem produtor para isso. Então, a gente acredita muito nesse potencial agro de Campos e o SEASCAM vai ser a válvula de escape para a questão do royalties do petróleo, que até aproveitando aqui essa fala, Leandra, historicamente, a dependência do orçamento municipal de royalties do petróleo chegou a ser 70%. O último ano foi de apenas 28%. Então, assim, a gente já está diminuindo a dependência do royalties porque estamos conseguindo muito recurso externo. E eu sempre disse isso, inclusive no governo passado, na campanha passada, que Campos precisava de dinheiro novo. Nós conseguimos muito dinheiro novo com o governo federal, com o governo estadual, e por isso a dependência de royalties diminuiu. Já foi 70%, ano passado foi 28%. Vamos falar de educação. Né? Educação é um tema, né, que é muito caro a todos nós, né? E o senhor estava há poucos dias atrás, né, comemorando os números do IDEB, né? Mas a gente sabe que ainda tem muita coisa a fazer e que não passa tão somente pela edificação de novas escolas ou recuperação de escolas. O que o senhor pretende fazer, sendo eleito no segundo mandato, na educação em Campos? Eu pretendo e vou continuar investindo maciçamente em educação. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas eu queria dizer aqui ao eleitor, Campos está tendo robótica nas escolas. Todos os professores e muitos alunos receberam Chromebooks
e tablets para dar início ao processo de aprendizagem tecnológica nas escolas. Mais de 200 unidades passaram por manutenção, reformas e também construímos algumas outras unidades. E a questão do IDEB, ela é muito importante porque nós tivemos 2 anos de pandemia. As crianças não estudaram por 2 anos. E conseguir recuperar o ciclo educacional tão rápido é uma vitória histórica para o município de Campos. A maior nota tinha sido 5, nós tivemos 5,4, pode parecer pouco, mas não é. Nós recuperamos o ciclo educacional das crianças em menos de 2 anos, Alfredo. Elas ficaram sem estudar por 2 anos. Então, assim, é uma vitória gigante do município de Campos. Aqui eu parabenizo aqui mais uma vez professores, diretores, auxiliares, corpo técnico da nossa secretaria, porque o investimento que nós estamos fazendo em educação está no caminho certo. Eu costumava dizer, nas reuniões internas com a educação, que mais importante do que a velocidade é a direção. E nós temos certeza e convicção que a direção que nós tomamos na educação está certa. Tanto que tivemos a maior nota da história do IDEB, recuperando o ciclo educacional em apenas 2 anos, quando as crianças ficaram 2 anos sem estudo. Então, se a gente está na direção certa, eu tenho a convicção que o próximo IDEB que virá será melhor ainda do que esse que foi agora o maior da nossa história. Aproveitar para falar sobre o IDEB. O senhor costuma, né, citar a nota do Índice de Desenvolvimento Educacional Básico como um indicador de qualidade da educação aqui em Campos. Contudo, aí só lembrando para o ouvinte, né, que o IDEB, o que é o IDEB? O IDEB é calculado com base nas médias das notas de língua portuguesa e matemática, o SAEB, né, mas também considera a taxa de aprovação escolar. Atualmente, o município ele adota o sistema de progressão continuada, outros municípios também adotam, né, que é conhecido como, por muitos também, como aprovação automática, que ele permite que o aluno, né, de qualquer forma, avance para o próximo ano letivo, mesmo que ele não tenha conseguido atingir as notas mínimas em algumas disciplinas. E aí eu estava analisando mais cedo o IDEB na íntegra, né? E na rede municipal de Campos, mostra que durante a sua gestão, a taxa de aprovação teve um aumento significativo de 10 pontos. Saiu de 80 para 90, né? Na casa dos 80 para o 90, quando o assunto é a aprovação dos alunos, né? Mas na nota das provas do SAEB, cresceu menos de 1 ponto. E esse crescimento de menos de 1 ponto não é só na sua gestão, vem desde 2011, né? Então, se a gente comparar desde 2011 até agora, cresceu menos de 1 ponto aí percentual. Diante desses dados, o senhor não considera que esse sistema de progressão continuada, ele pode estar, de certa forma, mascarando a realidade da educação do município e acabando inflando a nota do IDEB? Leandra, de forma alguma. Inclusive, a progressão continuada é uma determinação do MEC. Você pode buscar aí os dados oficiais. O MEC, porque educação é um tema muito complexo, o MEC diz que a pior coisa que pode existir para um aluno é a distorção idade série. Quem disse isso é o MEC. E todos os municípios estão fazendo a... Como é o nome que você falou? Progressão continuada. O que é a progressão continuada? É aquele aluno que por muito pouco não conseguiu alcançar a nota, por muito pouco. Não é simplesmente o aluno que foi muito mal ou que não conseguiu nada, ele vai passar. É aquele aluno que tem uma idade distorcida em relação à sua série, que por muito pouco, até por conta da pandemia, não teve a aprendizagem que ele necessitava ter. E que por muito pouco não conseguiu alcançar, ele é, por determinação e orientação do MEC, aprovado. E Campos teve a maior nota da história nas provas de português e matemática. Tem gente que tenta discutir com o tema. Tá lá, são as notas oficiais. Se fosse verdade que é por conta da progressão continuada, era para ter uma explosão de IDEB no estado do Rio de Janeiro inteiro. Era para ter melhora nas notas de todos os municípios. Se você pegar a nota do estado do Rio, foi 3,3. É o penúltimo estado da federação e parece que ninguém viu. As pessoas que me criticam, inclusive, que são aliados do governo do estado, e eu sou muito grato ao governador, mas ele está apoiando outra candidata em Campos, devia falar da nota do governo do estado, que foi a pior da história e é a penúltima do Brasil, 3,3, enquanto a nota de Campos foi a melhor da história, 5,4. O senhor falou de investimento em educação, que vai continuar investindo em educação, e tem uma questão envolvendo os concursados de 2012 e 2014, né, que sempre estão reclamando de que não são chamados enquanto a secretaria contrata profissionais provisórios, temporários, para aquele cargo que eles acreditam que deveriam estar ocupando. Por que isso?
Na verdade, o concurso 2012, 2014 expirou. Ele tem prazo. Nós vamos fazer concurso. Já foi dito isso pelo secretário de Administração, pelo secretário de Educação. Só que o concurso 2012, 2014, ele expirou. O concurso tem prazo de validade. Nós vamos fazer o concurso público. Inclusive, já foi recebida a comissão desses concursados que, repito, o prazo do concurso expirou. O concurso vale, se não estiver enganado, por 12 meses, renovado por mais 12 meses. O prazo expirou e nós faremos concurso público para a educação, se Deus quiser, eu sendo reeleito no próximo ano. Os aprovados, eles citam uma decisão do STF que autorizaria essa convocação. Já teve audiência pública com eles, já teve reunião com a Secretaria de Administração e de Educação. Se tiver a decisão, a gente chama, mas eu não vi essa decisão e pelo que me foi passado, ela não existe. Eles citam uma possível jurisprudência de um outro município que não se aplica ao caso deles. Então eu repito aqui a você, cidadão de Campos e que quer ser servidor público, a Prefeitura fará concurso público para a educação no ano de 2025. Candidato, vamos falar de educação, de saúde. Bora. Né, a gente tem um tempo regulamentar e a gente precisa falar de saúde. A gente tem visto, né, investimentos nas unidades de saúde, né, tema até de sua campanha, mas mesmo assim há um sentimento, né, de que o atendimento não está acompanhando essa modernidade toda, né, a questão humana. Tem gente que chega na fila às 5 da manhã, tem gente que consegue marcar o médico só para 3 meses depois, um exame para 6 meses depois. Como melhorar isso? Como o senhor, sendo eleito, vai melhorar isso num segundo mandato? Inclusive, isso está no meu plano de governo. A gente vai criar o Cuidando de Você na saúde. Avançamos muito nos equipamentos, nos mobiliários, nas reformas estruturantes, nos grandes hospitais de Campos e também nas unidades básicas de saúde. Mas reconheço que é preciso uma humanização no atendimento. O Hospital Ferreira Machado, ele passou por esse processo de humanização com treinamento junto ao Hospital Sírio-Libanês, que veio a Campos e fez todo esse processo de humanização e de melhora de fluxo do Ferreira Machado. Nós acabamos de conseguir agora, recentemente, a inclusão do Hospital Geral de Guarulhos e do Hospital São José, também nesse treinamento junto ao Hospital Sírio-Libanês, que é de São Paulo, é referência em atendimento privado em todo o país. Então a gente vai sim buscar melhora na humanização do atendimento. Enquanto prefeito, né, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance para melhorar as estruturas de trabalho, dar melhor condição de trabalho, equipar todas as unidades. Agora a gente só não pode desmerecer todo o trabalho da equipe de saúde, porque do mesmo jeito que tem problemas, e tem, ninguém está dizendo que não tem, a gente salvou muitas vidas aqui em Campos. Nós fizemos os mutirões de saúde, reduzimos filas de exames, de cirurgias, fizemos muitas cirurgias que estavam represadas, até por conta da pandemia, havia muita cirurgia represada. E hoje, vários exames, inclusive, você consegue marcar na rede pública mais rápido que na rede privada. Eu tenho plano de saúde, você também talvez tenha. Hoje, se você for querer marcar uma ressonância na rede privada, você vai levar 80 dias, 90 dias. No município você consegue com 40, 60 dias. Nada é imediato na saúde, nem no público e nem no privado. Mas nós avançamos muito e queremos agora dar mais humanização a todos vocês que precisam usar o hospital público. O senhor reformou cerca de 40 UBSs pela cidade, mas tem aquelas UBSs que foram prometidas, inclusive quando o senhor esteve conosco no ano passado, por exemplo, a UBS de Serrinha. Está em obras, inclusive. Que não está pronta ainda, vai sair? Está em obras nesse momento. Se quiser pedir alguém de lá para tirar uma foto e mandar para o seu programa, a UBS está em obra. Serrinha está em obra, Ibitioca está em obra, Guandu está em obra, são algumas UBS que ainda iremos reabrir. Mas reabrimos 40, não foram apenas essas que foram reformadas, 40 foram as que foram abertas. Reformadas, equipadas e abertas. Mas tem outras que já estavam funcionando, que passaram por reformas, e tem algumas que ainda estão no processo de reforma para serem reabertas. Serrinha é uma delas, está as obras lá em pleno vapor. Candidato, a questão econômica. A gente viu que a prefeitura pagou muito mais do que fez investimento, né? Ela teve um contingenciamento para pagar dívidas muito grandes e em relação aos outros municípios investiu menos. O senhor acredita que, sendo eleito no segundo mandato, isso vai se inverter? A gente já vai estar livre dessas dívidas? Alfredo, o município tem dívidas que são históricas do ente federativo Prefeitura de Campos, desde que ele existe.
passando por diversos prefeitos, né? Nós fomos o prefeito, fomos o governo que conseguiu renegociar todas essas dívidas. Campos tinha a sua nota, sua classificação pelo Tesouro Nacional, a nota C. Hoje Campos tem nota A, porque nós conseguimos renegociar todas as dívidas da prefeitura e hoje a cidade é saudável. A cidade hoje consegue honrar os seus compromissos, a cidade paga fornecedor em dia, a cidade paga trabalhador em dia. Chove toda semana instituição de crédito querendo emprestar dinheiro para a prefeitura, porque hoje Campos é uma cidade saudável e equilibrada. Então assim, eu tenho muita felicidade em poder dizer que eu fui o prefeito que conseguiu renegociar as dívidas do município. O município tem dívida, mas são dívidas históricas do ente federativo Prefeitura Municipal de Campos. E nós investimos muito, nós recuperamos o poder de investimento da prefeitura e também a articulação política para conseguir investimento para o município de Campos. Tem hoje na rua, Alfredo, entre dinheiro municipal, estadual e federal, mais de 1 bilhão de obra na rua. Obra gera emprego, obra gera circulação de dinheiro, obra gera qualidade de vida. Tem mais de 1 bilhão de obras na rua, obras essas estruturantes, como Bairro Legal, por exemplo, que leva rede de água, leva rede de esgoto, leva calçada padrão com acessibilidade, leva asfalto, leva iluminação de LED, leva tudo. Nós temos 28 bairros legais em andamento no município de Campos, sendo vários com recurso estadual, mas também vários com recurso municipal. Essa parceria com o governo do estado, né, que foi muito cantada em prosa e verso no início do seu governo, ela continua? Houve algum atrito por conta dessa questão do governador estar apoiando uma candidatura diferente da sua? Tanto continua que as obras continuam em execução. Todas as obras que estão licitadas e em execução no município de Campos estão em execução. Existem outras obras que foram acordadas, que não aconteceram, e aí eu entendo que o Estado passou por um momento financeiro agora delicado, mas eu sou grato ao governador. Acho que o momento eleitoral é assim mesmo, cada um faz a sua escolha. Agora, passado o período eleitoral, os representantes têm que sentar à mesa novamente. Sentarei novamente com o governador, assim como votei em Bolsonaro e sentei com o governo Lula para conseguir 540 milhões para a renovação de frota. Eu tenho que agradecer ao governador por tudo que me ajudou e dizer aqui ao povo de Campos que a parceria vai seguir. Assim que eu for reeleito, estaremos todos juntos novamente pelo bem da população. Ainda citando desenvolvimento econômico, no seu plano de governo, o senhor fala em ampliar o programa Cartão Goitacá com o atendimento da demanda de novos beneficiários. Há uma expectativa de que o senhor possa aumentar o valor do Cartão Goitacá, de R$200 para um valor maior? Olha, a gente tem que ser realista com a realidade do orçamento municipal. Não adianta candidato sair por aí prometendo milagre, dizendo que vai aumentar, que vai triplicar, que vai fazer, quando não tem realidade orçamentária para isso. O que nós vamos fazer, e a Secretaria de Assistência Social, com as técnicas que são assistentes sociais concursadas do município, é aumentar a base. Ainda tem pessoas precisando, ainda tem pessoas com necessidade, então não adianta você aumentar. Primeiro que não tem orçamento para isso. Segundo, não adianta você aumentar o valor de quem já recebe e deixar muitas pessoas de fora. Em segundo, Alfredo, é importante destacar que o Cartão Goitacá é um auxílio emergencial para quem precisa. Todo mês entram pessoas e saem pessoas. Todo mês é feito o acompanhamento se aquela pessoa ainda está no critério aprovado em lei pela Câmara Municipal ou não. Mês passado, agora eu estava acompanhando, foram retiradas 140 pessoas e entraram novas 140 pessoas. Então o programa não é fixo, ele não é estático, ele é feito o acompanhamento. Se a pessoa precisa, ela vai receber. Se ela não precisa, ela vai dar lugar àquela pessoa que precisa. O cartão foi feito para isso. E aí me perdoem os candidatos que defendem um valor, o triplo, porque eu já vi candidato prometendo o triplo, isso sim é querer deixar a pessoa dependente. Porque R$200, que é uma ajuda emergencial para colocar comida na mesa de quem precisa, eu não quero que aquela pessoa fique dependendo de R$200. Mas aquela pessoa receber R$600, R$800, R$1.000, que tem gente aí prometendo isso, primeiro, repito, não tem orçamento disponível para isso. Segundo, ela vai deixar a pessoa dependente do programa social, o que não é a nossa intenção. Candidato, a gente tem muitas outras perguntas, né, para fazer, mas o nosso tempo é um tempo combinado com todos os demais candidatos, né, e a gente quer cumprir com isso. Mas eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais aqui no programa, né, para que o nosso ouvinte, mais de 100 mil ouvintes por dia, pudesse ter a convicção de que deve, e o porquê deve votar no senhor.
Primeiro, agradecer mais uma vez aqui a Band FM, Alfredo, a Leandra, dizer a você, cidadão de Campos, eleitor de Campos, que se lembra de como encontramos essa cidade bagunçada, desorganizada, nem o salário o trabalhador recebia, um povo sem esperança, sem perspectiva, e hoje Campos reencontrou o seu caminho. Temos problemas para serem resolvidos, mas eu diria que agora com a casa arrumada, bem diferente de como nós encontramos, com a casa arrumada a gente pode fazer mais, a gente pode trabalhar mais, pode entregar muito mais benefício para cada um de vocês e para as famílias de vocês. Eu trabalhei muito nesses 4 anos, me dediquei muito a essa cidade, não prometo aquilo que não posso fazer, diferente de outros candidatos que tentam, vamos dizer assim, vender ilusão em época de eleição. Eu não me escondi de vocês, estive na rua durante os 4 anos e quero mais uma vez pedir a sua confiança para seguir trabalhando e entregar uma cidade de Campos ainda melhor do que a gente já tem hoje, lembrando que já estamos muito melhor do que estávamos há 4 anos atrás. Candidato, o senhor acredita em pesquisa eleitoral? Acredito. É ciência, é método. Acredito sim. A gente quer agradecer a sua presença aqui na Band FM, inaugurando essa sequência de entrevistas que teremos com os candidatos ao longo dessa semana. Desejamos ao senhor sorte na caminhada. Leandra. O senhor fez a pergunta, né, Alfredo? Senhor, eu achei que eu estava falando com Mas não chama de senhor, não, eu sou muito novo. Não, imagina, é só por respeito. Obrigado. Fez a pergunta da questão se o candidato, né, acredita em pesquisa eleitoral. Todas as pesquisas apontam para uma vitória do senhor. O senhor acredita numa vitória em primeiro turno? Estou trabalhando para isso. Os resultados oficiais mostram isso. Pesquisa é fotografia de momento. É dado, é ciência, mas é fotografia de momento. O resultado me dá mais disposição e mais vontade para trabalhar, para estar na rua, para estar abraçando as pessoas, levando o nosso recado, mostrando as nossas propostas, dizendo aquilo que já fizemos. A decisão é do povo, né? Mas acredito sim em pesquisa, pesquisa é ciência, pesquisa tem metodologia, mas eu não tenho salto alto, eu vou estar na rua, trabalhando, pedindo a confiança do povo, para ver se a gente ganha no primeiro turno. Em termos de tempo, ao longo do dia, quantas horas de campanha? Depende do dia. Eu estou tentando me organizar porque eu ainda sou prefeito, tenho os compromissos de prefeito, tenho a gestão para poder cuidar, mas eu preciso de pelo menos 2, 3 vezes na semana estar na prefeitura, despachando com os secretários, mas eu faço agenda de campanha todo dia, né? Eu faço reunião, eu faço caminhada, eu faço caravana, então todo dia tem agenda de campanha, mas também tem agenda interna na prefeitura e como prefeito eu não posso deixar de fazê-lo. Candidato, muito obrigado e boa sorte. Obrigado pelo convite. Tá aí então, esse foi o nosso primeiro convidado dessa sequência que o Band Notícias fará essa semana, o candidato Vladimir Garotinho do Progressistas. Amanhã estaremos de volta aqui.